pastor que gostou do filme de ontem, né? Eu também. Também. Eu tava lá na barraca torcendo pra dar tudo certo. Só que eu só torci uns 5 minutos depois de eu dormir. Olha só. Eu gostaria, antes de ler o texto aqui com vocês, já encontrem na sua Bíblia, você que trouxe, que a gente ainda não vai utilizar, é possível que alguns às vezes não tenha trazido para cá. Utilizar sim, para esse momento, né? Oséias 6. Aqui. Depois de Daniel. Oséias capítulo 6. Não sei se você... Alguns aqui, lógico, que são pais e outros não. Mas uma das coisas que os pais mais apreciam no filho, se eu perguntasse para você, o que você diria? Você que é pai. Obediência? Uma obediência separada de um relacionamento, você acha que isso seria saudável? Imagina você, ó, seu filho é bem obediente, mas quando você está perto, ele é uma coisa. Você saiu, aí ele muda. Aí quando você chega, de repente vê seu filho fazendo coisas que você nem acredita. Já aconteceu isso? Então, aí, mas às vezes quando ele te vê, então ele fala assim, ah não, meu pai chegou. Aí isso intimida, né? Às vezes a obediência, simplesmente por ser obediência, ela não agrada, dependendo da maneira como é feita, não agrada o coração de um pai. Principalmente quando o pai percebe que essa obediência, ela não é o quê? Verdadeira e autêntica. Agora, tem coisa melhor do que você sentar com seu filho, explicar e depois você perceber que ele entendeu? Ou seja, através de um relacionamento você explica os detalhes para ele e ele passa então a compreender, falar não. Isso traz uma satisfação muito maior ao coração do pai. Deus espera obediência, é claro. Tem os 10 mandamentos e muitas outras leis que nós precisamos seguir. Isso aí, na realidade, são orientações para Deus preservar eu e você. Por isso que ele fala, ó, segue por aqui, porque fora disso não é seguro. Mas só que uma obediência com ausência de relacionamento, ela vai se tornando mecânica. E ela vai se tornando também, assim, sem sentido. E às vezes forçada. Nem você fica satisfeito como ser humano, porque aquilo vai se tornando um peso, né? Nossa, mas eu não posso fazer isso. E nem Deus, porque aí aquilo também se torna o quê? Amargura. E as coisas de Deus, elas são o quê? Elas são agradáveis, elas são benéficas para o nosso coração. Então Deus espera obediência, é claro. Mas Ele espera obediência como consequência do que está em São João 14,15. Se me amais, guardareis o quê? Os meus mandamentos. Percebe que o amor vem primeiro? E como é que você vai amar uma pessoa que você não se relaciona? Como é que você vai amar alguém que você não passa tempo com ele? As incoerências na esfera humana, irmãos, também se aplica ao mundo espiritual. Como é que eu vou gostar de Deus se eu não passo tempo com Deus? Não tem como você ter apreciação pela companhia de alguém se você não gasta tempo com essa pessoa. Irmãos, e o que vocês estão ouvindo aqui? Na realidade, ao longo dos anos, Deus ele vai ampliando um pouco mais o que isso significa. Eu levei 7 anos praticando isso para que Deus pudesse abrir assim a minha visão, para que eu pudesse entender. Não em relação ao programa em si, mas da proposta e da finalidade dele, que é te levar aos pés de Cristo. 7 anos eu levei. Mas aí Deus também, sabe, abriu assim esse panorama e eu falei, puxa vida, é disso que a igreja precisa mesmo. Agora veja só, à medida que quanto mais você vai avançando na comunhão, mais coisas você vai aprendendo. Agora o que vocês estão tendo o privilégio de aprender aqui, na realidade é o segmento que Deus utiliza ou vai utilizar, já está utilizando, né, em redor do mundo. Deus tem levantado pessoas, movimentos, entre os pastores, entre os membros leigos, movimentos de oração, para que aconteça então aquilo que nós tanto almejamos, que é o derramamento da chuva serôdia. Eu quero ler um texto para você que eu não sei se você já parou para pensar nele. Oséias 6, e o versículo é o versículo 3, que diz o seguinte:
conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia, que rega a terra. Já viu algumas pessoas acharem que a chuva serôdia é um evento que só por fazer parte da igreja adventista ele vai receber esse benefício aí? Tem algumas pessoas que têm isso em mente. Acha que simplesmente o fato de estar na igreja é o suficiente para que a chuva serôdia caia sobre ele e ele seja... receba essa bênção também. Só que não é verdade. Isso não é verdade. E se eu e você continuarmos com essa visão, ela vai acontecer à nossa volta e você não vai nem perceber. Ellen White comenta assim a respeito da chuva serôdia, que ela vai ser derramada dentro do povo de Deus. Ou vai acontecer um reavamento, né? Dentro do povo de Deus. E não com o povo de Deus. Se fosse com o povo, até falei isso no sábado lá no tempo. Se fosse com o povo de Deus, você poderia ficar tranquilo, porque você faz parte do povo de Deus. Mas não é. É dentro do povo de Deus. Isso significa que eu posso estar fora, em algum momento, ou você. Percebe? Então é dentro do povo de Deus. Aqui também já dá uma tranquilidade. Se você encontrar alguém desse movimento dissidente, dizendo, a igreja adventista virou Babilônia, né? Tá vendo? Por isso sai dela, povo meu, essas coisas todas que eles utilizam aí. Você menciona esse texto. Porque ela fala que é dentro do povo de Deus e não fora do povo de Deus. Então, por mais fale e deve que essa igreja seja, essa é a igreja que vai terminar a obra. Sou eu e é você. Tá? Então, não aceite nada fora disso que as pessoas às vezes vêm colocar na nossa cabeça. É dentro do povo de Deus, é com esse povo aqui. Mas, porém, não é com todos. Agora, esse verso de hoje, eu li a propósito aqui, porque a gente está falando sobre relacionamento. O texto começa assim, ó, conheçamos. Só isso? Não. Tem alguns que dizem o seguinte, quando começa a ouvir, dependendo do que ouve, que é um pouco diferente daquilo que às vezes ele está acostumado a praticar, ele vem com todas as forças querendo atacar isso, dizendo o seguinte, fala, não é bem assim, eu estou há 30 anos na igreja, 40 anos. O fato de ser adventista há 40 anos não dá nenhuma segurança para mim e para você, isso é um privilégio, claro, eu estou há 21 anos e sou agradecido a Deus por isso. Mas isso não dá nenhum privilégio, assim, em especial, né? Eu sou melhor. Não. Porque aqui não fala assim, ó, conheçamos. Fala que devemos conhecer e o quê? E prosseguir conhecendo. Aqueles que são casados aí, lógico que talvez a gente nem tenha aqui. Quem tem mais tempo de casado? Cadê o irmãozinho que foi mencionado pelo Saulo ontem? Tá por aqui? Foi na cidade. Talvez seja eles, né? Uns 40 anos. Mas cada dia você conhece o quê? Um pouco mais da pessoa com quem você casou, não é? Às vezes, em algum momento, ela te surpreende. Ou seja, você nunca conhece totalmente. Você prossegue o quê? Conhecendo. Agora veja só, com Deus também é assim. Conheçamos e prossigamos nessa lida, ou de conhecer. E lembrando que para conhecer você precisa gastar tempo sozinho com a pessoa e ter uma conversa de qualidade, ouvir a pessoa falar com você e assim vocês vão avançando no relacionamento. São pré-requisitos para o relacionamento. E agora, o mais bonito desse texto fala assim, ó, e como a alva a sua vinda é certa, ou seja, um dia Cristo vai voltar. Só que tem um evento que acontece antes disso, que é o derramamento da chuva serôdia. Quais são os pré-requisitos para eu e você recebermos então a chuva serôdia, segundo esse texto? O conhecer e o prosseguir conhecendo. Sobre esses, Deus vai derramar o quê? E Ele virá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. O pré-requisito para eu e você recebermos a chuva serôdia é o fato de estarmos conhecendo a Deus na prática, no dia a dia, na vivência, e depois prosseguir conhecendo nessa prática, nessa vivência. E aí um dia o Espírito Santo será derramado e eu e você então faremos parte desse grupo. Percebe? E se você for buscar no Espírito de Profecia, dá muito mais luz para você a respeito desse aspecto. Pré-requisito para receber chuva serôdia. O quê? Conhecer e prosseguir conhecendo.
Em um outro texto de Ellen White, ela diz o seguinte, olha, o reavivamento ou o Espírito Santo, que vai provocar esse reavivamento, ele só será dado em resposta a quê? A oração. Não existe uma outra maneira. Ele só será dado em resposta à oração. Agora imagina o que Satanás fez. Ele então trabalha por antecipação. E a gente vai falar um pouco disso a respeito de como, quando for falar a respeito de como ouvir Deus falar. Essas antecipações de Satanás. Então, ele trabalha de maneira magistral, o Eventos Finais diz. Olha, se ele sabe que o Espírito Santo é o que nós precisamos para terminar a obra e Jesus voltar, ele não pode, assim, impedir o derramamento do Espírito Santo. Então ele trabalhou numa coisa que ele pode impedir. Num outro texto diz assim, ó, o Espírito Santo só será dado em resposta à oração. Aí falou assim, então eu não vou deixar o povo orar. Ele consegue ou não consegue, assim, sucesso na sua estratégia? Não, ele consegue travar o caminho, porque ele sabe a sequência. Ó, se o povo orar, como deve orar, então buscar, o Espírito Santo será dado. E se o Espírito Santo for derramado, a chuva serôdia, no poder da chuva serôdia, logo vai se pregar o Evangelho e Cristo volta. Então, para impedir todo esse processo, basta eu fazer o quê? Cortar esse pequeno canal aqui. Não deixar a igreja orar. E eu não sei se você é atento para as coisas que acontecem na sua igreja. Na sua igreja que eu estou dizendo não é na sua congregação local. Na sua igreja Adventista Sétimo Dia em nível mundial. A gente faz reuniões de comissão. E elas devem ser feitas. Nós fazemos reuniões de planejamento. Nós fazemos vários tipos de reuniões. Mas você já assistiu assim? Claro que já, mas com muita frequência, reuniões de oração. Percebe como é sutil as coisas? E de maneira assim, ó, silenciosa. Ele vai o quê? E trava a igreja. E a gente gasta tempo discutindo assuntos que, olha, irmãos, tudo seria esclarecido se o povo orasse. Ou talvez essas dúvidas nunca surgissem. Simpósios, né, pastor, na época do NASP. Pode ou não pode ir no cinema? É a mesma coisa de, sabe aqueles camaradas malandros que enganam as crianças? Coloca a mão para trás, esconde aqui no bolso e traz as duas mãos vazias. Mãos vazias. Fala em qual das mãos está. E a criança bate numa e não está. E na outra também não. Satanás coloca a igreja para discutir se é certo ou se é errado. Enquanto que a solução principal ele esconde. Que a saída é quem? É a pessoa de Jesus. Então a gente gasta tempo, horas e horas. Sendo que se nós gastássemos essas horas de discussão, em oração sincera e busca e clamor a Deus para que Ele nos mostrasse como pessoa, porque já está muito claro. Parece que a gente quer explorar o máximo do pecado para saber até onde é pecado mesmo. É incoerência. Na realidade é o coração que é enganoso mais do que todas as coisas. Está solicitando coisas que são desnecessárias. Isso tudo é estratégia que Satanás utiliza para enredar a gente. Enredar os liderados e os líderes. Hoje eu também sou um líder dessa igreja. Gaste tempo buscando, gaste tempo em oração. Eu não estou falando aqui contra boas discussões, não. Elas precisam, nós necessitamos de esclarecimento. Porque às vezes o povo perece por falta de conhecimento. Só que muito mais por falta do conhecimento pessoal do Senhor. E se nós passássemos mais tempo na presença dEle, como indivíduos, nós daríamos muito menos trabalhos para os nossos líderes. Porque Deus responde. E você quer fazer uma coisa? Pergunte para Ele. E Ele vai te dizer, não, filho. De maneira o quê? Personalizada. Isso traz paz e uma segurança. E traz também, assim, sabe, uma certeza que você vai por aquele caminho. E ninguém mais consegue te levar para o outro lado. Entende? O Espírito Santo só será dado em resposta à oração. Então, não vou deixar a igreja orar. E aí a gente fica patinando. E com desejo sincero no coração.
Agora aqui você está tendo uma oportunidade. Deus está mostrando, abrindo um pouco a minha e a sua visão como igreja de Laodiceia, dizendo o seguinte: a saída para você como igreja de Laodiceia é aquela batida de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, então eu entro na sua casa. E é curioso, né? Ellen White diz que a oração é o quê? É o ato de abrir o coração a Deus. Percebe? Consegue fazer a conexão? A saída para a igreja de Laodiceia, irmãos, é uma vida de oração. Mas uma vida de oração no sistema de abrir o coração a Deus como a um amigo. É justamente isso que eu e você precisamos no nosso dia a dia. E Ele vai trabalhando de tal maneira, nos enredando com tantas atividades, líderes liderados, e a gente vai avançando às vezes. E tem uma hora que você fala assim, mas não dá mais, está sem sabor a vida cristã, né? Percebe? É o cabo que às vezes foi rompido. E Ellen White diz que muitos de nós estamos há mais de 3 dias de jornada da pessoa de Cristo Jesus na nossa jornada espiritual. Distância de Jesus. Esse é o problema nosso hoje como igreja adventista. Por isso que eu e você precisamos nos aproximar, conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. E as demais coisas Ele faz. E Ele vai descer sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Esse é o pré-requisito. A intenção não é que você aqui só aprenda, foi legal o acampamento. Não, mas que você utilize aqui as dicas que estão sendo dadas para você praticar lá na sua casa. Porque é lá que as verdadeiras batalhas elas se dão verdadeiramente. É lá, é no seu dia a dia lá. Mas é lá também que Deus quer fazer parte da nossa, da nossa esfera ali, né? De ação e de influência também. Deus quer fazer parte disso daí. Ontem, nós vimos o seguinte, começamos pela manhã. 20 minutos sozinhos, sem pedir e sem agradecer. Alguns tiveram dificuldade. À tarde, acrescentamos então aquele aspecto de contar. Até o Mandal chegou para mim e falou assim, olha, agora você realmente, né? Eu já fiz isso hoje de manhã, já tinha contado, né? Só que, quando você conta, e a gente percebeu que já tinha melhorado um pouco mais, agora nós vamos para mais uma prática agora, para mais um momento desse. Aí eu disse para vocês de algumas dificuldades que nós passamos quando a gente vai conversar com Deus, ou abrir o coração com um amigo. Como a gente não vê, quando você vai conversar com outro que está aqui, e mesmo assim a gente dá uma viajada, não dá? Já aconteceu com você está conversando com alguém e de repente a pessoa estrala o dedo, acorda? Aí você, opa, não, desculpa. Isso daí acontece até quando você vê a pessoa, imagina quando você não está o quê? Não está vendo. Aqui, irmãos, deixa eu só fazer uma ressalva para vocês. Muitos de nós definimos a nossa vida cristã baseada em sentimento. Já viu pessoas dizendo assim, ó, não estou sentindo. Hoje eu não estou com vontade. Minha consciência, né, não está pedindo isso. Sabe, meu coração não está pedindo, irmãos. Esqueça isso tudo. Trabalhe de maneira o quê? Racional. Não é que Deus não se importa com as emoções, Ele se importa. E elas estão, né, entrelaçadas ali com a experiência cristã. Comece a depender de Deus e ver Deus agir para você ver. As suas emoções, nossa, isso é maravilhoso. Só que as emoções também nos traem, os sentimentos. Então não confie em sentimento, confie no que está escrito. Ele fala assim, ó, eis que eu estou convosco todos os dias e até a consumação do século. A palavra diz, Jesus não vai estar perto de você porque você está se sentindo mal, ou porque você é um pecador, é pior do que os outros. Não, Jesus está perto de você porque Ele prometeu na palavra, e se Ele prometeu não pode ser contrário a isso. Independente de quem você seja, adventista ou não. Por isso que esse programa é estendido a todos. Aqui tem pessoas que não são adventistas, mas que estão participando. Jesus está acessível a todos que procuram. Percebe? Então você não confia em sentimentos. Não estou sentindo vontade, isso e aquilo. Não. Vá pelo que o apóstolo Paulo diz, né? O vosso culto o quê? Racional. Não, Deus está me esperando. E a minha parte eu vou fazer. Eu vou investir no meu relacionamento com Ele. Então eu vou gastar um tempo na presença dEle. E passa o tempo que você precisa passar. De maneira o quê? Racional, programada, intencional. E alguns começam não, mas relacionamento de maneira intencional não dá muito certo, tem que ser natural do coração. Irmãos, natural
O que Jeremias diz lá do seu coração e do meu? Enganoso, ele vai levar você para a morte, não para a vida. Por isso que você tem que tomar decisões o quê? Racionais e intencionais. Não, por mais que esteja corrido o dia, eu vou começar aos pés de Cristo. E depois, ao longo do dia, quando ele me impressionar para um momento de comunhão, eu vou deixar tudo que eu estou fazendo e vou lá mais uma vez aos pés dele. Relacionamento é fácil? Não. Relacionamento exige o quê? Investimento. E o relacionamento com Deus também não é diferente. Percebe? Nós precisamos disso daí. A gente vai para mais um momento de prática ali. E você então vai, preste atenção agora o que você vai fazer. Aqui são dicas que vai te ajudar. Não só aqui no local, mas no seu dia a dia lá. Eu disse de 4 principais dificuldades. Vamos lembrar, lembra de algumas delas? O que acontece quando você está lá, nesse ato de contar? Dá um branco às vezes, né? Você está falando uma coisa e o pensamento está em outra coisa. O que mais? Acabou o assunto, né? E depois, às vezes você se distrai, né? Você se distrai. Tem algumas outras coisas também, tipo, você fica preocupado com a hora, isso te incomoda, e uma série de coisinhas. Mas essas 4 aqui são as principais dificuldades que nós enfrentamos. O que você vai fazer então? Olha só, vamos começar, porque ontem a gente já deu uma dica a respeito desse quando acabar o assunto. Ali vai ser simples então. Quando você estiver falando com Jesus, que Ele está aqui do seu lado, e você está conversando com Ele, e de repente, não é que deu um branco, você não nada disso. Acabou o assunto. Você contou toda a história e aí parou a conversa. Faça o seguinte, é aquela dica que eu dei ontem. Então esse daqui vai ser meio parecido, os demais são diferentes. Você volta no mesmo assunto e agora utiliza os recursos que as mulheres. O recurso das mulheres, ou seja, volte no mesmo assunto e conte de maneira o quê? Detalhada. Isso vai ajudar você a passar mais tempo. Então, quando acaba o assunto, volte no mesmo assunto e conte de maneira detalhada. Aí terminou mesmo? Aí então você começa uma nova conversa. Alguns às vezes saem disso, do programa desse, pensando, mas e quando eu contar tudo para Deus e tal, isso aqui? Irmãos, se tem uma coisa assim que não dá para você seguir à risca, é o relacionamento. Por isso que esse aspecto de ouvir Deus falar é muito interessante, porque dependendo do momento que você vai, você às vezes nem fala, é só Deus quem fala. Por isso que precisa dessa, dessa dinâmica que você fala e você ouve. Mas quando você encontra uma pessoa, você só encontra uma pessoa para conversar coisas grandiosas. Por exemplo, quando você encontra um amigo seu, você conversa o quê? De coisas do dia a dia e você conversa de coisas mais complexas às vezes. Depende do contexto. Então o que você aprende aqui, você vai saber depois, se você continuar nessa prática, saber como aplicar. Não é que é programado assim, ó, falou um assunto, agora começa outro e começa outro. Isso daqui é o treinamento. Mas isso vai te dar base para que depois você desenvolva lá na sua casa. E aí vai depender da circunstância. Às vezes você está chateado com o esposo. Isso é um ponto ou não é de conversa com Jesus? Claro que é. Com a esposa também, você vai conversar com ele. E aí você vai trazer ele para o seu dia a dia. Então nesse momento ali, acabou um assunto, você detalha esse assunto. Volta no mesmo assunto e detalha. Conta de maneira detalhada. Todos os pormenores. Mesmo assim, terminou daí, então você muda para um outro. A segunda dificuldade, não por ordem de importância, tá? Mas de maneira aleatória aqui, uma segunda dificuldade. Você está falando e de repente dá um branco. Parece que dá aquele apagão assim, né? E aí você não consegue falar, mas o que eu estava falando mesmo? Não fique, olha a dica. Nós aprendemos às vezes que a gente precisa ficar tentando lembrar o que era. Não. Quando der um branco, você só comenta com Jesus, sempre se direcionando a Ele a respeito do que está acontecendo na sua mente. E diz para ele, Senhor, eu estava falando contigo, um assunto aqui, e deu um branco, eu perdi esse assunto. Mas agora eu quero falar com o Senhor a respeito dessa barraca do Muriel. Olha, essa barraca é legal, né? Eu estou pensando, eu não posso para acampamento ter um negócio desse, porque aí tampa a frente da minha barraca e tal, né? E vai essa cobertura ali. Ou seja, você deixa, porque você perdeu mesmo, deu um branco,
Não fique tentando lembrar o que era, mas imediatamente comece a falar de um novo assunto. Ou seja, deu um branco, comece a falar então. Ó, eu dei um branco aqui, eu perdi o que eu estava falando, mas agora eu quero falar com o senhor a respeito disso daqui. Normalmente, o assunto que você estava, ele vai voltar à sua mente. É ou não é? Porque o que você não pode é perder o foco. Você está ali para conversar com Jesus. Então, deu um branco. Aí você fica, né, dá aquela viajada assim. É isso mesmo, né? Acampamento. Aí você começa, sabe, vagar. Não, deu um branco, comece um novo assunto. Seja o que for. Pode ser coisa, senhor, esse monte de folha aqui e tal. E comece a falar. O que você não pode é interromper a sua comunhão. Então, deu um branco, comece um outro ponto de conversa. Pois não. Sim, essa daí é a outra questão lá. Quando você fala uma coisa e o pensamento vai em outra, né? Eu já vou chegar nesse ponto aí. E é justamente o senhor está adotando o sistema correto. Veja só, então, deu um branco ali no que você estava falando, comece uma nova conversa a partir do que está na sua frente, do que você não pode interromper a comunhão. E aquele assunto que você estava, ele vai voltar na sua mente. Uma outra coisa também que acontece. Você está falando, não é que deu um branco, mas você se distraiu. E às vezes a distração foi tão grande que você dá aquela viajada. Você está conversando e de repente você se distrai. A criança brincando lá chamou a atenção e você ficou pensando, né? E aí viajou naquilo. E fica olhando para aquela criança e esquece até que Jesus está aqui do seu lado. E aí de repente você fala, não, mas estou aqui para orar. E aí você fica tentando então voltar. Olha só, quando você se distrair, comente com Jesus aquilo que distraiu você. Irmãos, preste atenção numa coisa aqui. Eu sei que você está prestando atenção, mas agora observe bem mais. Tem uma coisa que nós fazemos como adventista que é muito errado. A gente desassocia vida, que seria normal, e vida espiritual. Aqui está uma tragédia dos adventistas. A gente separa as coisas. Eu já ouvi uma vez da boca de um ancião: esse negócio de igreja é para lá. Daqui para cá é outra coisa. Sabe, separa. Não existe separação. A partir do momento que você nasceu para o reino de Deus aqui, você é um ser de natureza o quê? Espiritual. E você é único em qualquer lugar que você esteja. Ou seja, você é o crente. No trabalho, você é a mesma pessoa, não tem desassociação. Olha o prejuízo disso. E a gente, na nossa cabeça, então, nós adotamos. Não, isso daqui é sagrado, é coisa de Deus. E essa outra coisa aqui, se não é de Deus. Assim, sabe? Lógico que não é exatamente, mas é mais ou menos isso. Não, aqui é coisa de igreja. Aqui não é de igreja. Com qual dos dois você passa mais tempo? O outro lado, não é verdade? Na igreja você vai no sábado, na quarta e no domingo. Percebe o prejuízo de você separar Deus e deixar Ele para os cultos de quarta, domingo e sábado? Que vida cristã que vai subsistir dessa maneira? Nenhuma, você passa muito mais tempo envolvido nas coisas seculares dessa vida. Agora, o que nós precisamos é entender que Deus quer participar desse seu dia a dia, lá onde você está, no seu trabalho, junto com as pessoas que você vive. Deus quer fazer parte dos alunos, ali, mostrar para os alunos a sua faculdade, né, quem você é, uma pessoa que vive em contato com Ele. Ou seja, não existe essa separação. Aqui entra um prejuízo muito grande, quando a gente separa as coisas. Então, às vezes, no nosso dia a dia, quando a gente vai vivendo essa questão da comunhão, a gente não consegue absorver algumas coisas. E agora eu quero ensinar para você o que você vai fazer quando se distrair. E você fala, mas eu posso fazer isso? Teve gente que me perguntou, mas aí eu não estou pecando, não? Mas veja só, quando você se distrai, você comenta então com Jesus o que distraiu você. Você está conversando aqui a respeito de algum assunto. E de repente, a galinha ali chamou a sua atenção. Você fala, senhor, eu estava falando com o senhor a respeito dos meus negócios, mas essa galinha me chamou a atenção. E ela fica lá ciscando e tal, não sei o quê. Ou seja, aquilo que distraiu você se torna o ponto agora da sua o quê? Da sua conversa. Nós somos pecadores por natureza.
E Deus, ele veio, ou Jesus veio para, Deus mandou Jesus para trabalhar com pecadores de natureza, ou natureza pecaminosa, para fazer uma transformação nesse pecador aí. Ele é quem faz essa transformação. Percebe? E é justamente esse o ponto. Então você às vezes fala uma coisa e o pensamento está em outra. E você então chacoalha a cabeça. Que droga, eu não queria pensar nisso. Mas de repente começa a falar e o que acontece? O pensamento continua lá. E você tenta começar uma outra coisa e o pensamento está o quê? Ali. Faça o inverso do que às vezes você aprendeu. De tentar controlar os seus pensamentos. Ao invés disso, siga os seus pensamentos. Está falando com Jesus a respeito do acampamento. Olha, senhor, eu estou ansioso para terminar logo esse momento, que daqui a pouco é uma tal de atividade cooperativa aí, que eu não sei o que é, mas vamos ver. E aí você está ali, e de repente lembrou da conta. Senhor, olha, mas amanhã, depois de amanhã tudo isso termina. E quarta-feira, hein? Aquela conta lá. Normalmente, se você está falando isso daqui até no acampamento, você fica assim, não, mas eu não posso nem pensar nisso, não quero nem pensar nisso. Faça o seguinte, deixa o que você estava falando e diga agora para Deus o que você está o quê? Pensando. Aqui está um grande segredo. Quando Jesus falou para a mulher, olha, o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, é dizer exatamente o que está acontecendo naquele momento. Ou seja, você está falando com ele a respeito do acampamento. Lembrou da conta? Senhor, eu estava falando contigo a respeito do acampamento. Mas olha, eu lembrei daquela conta. E o senhor sabe que eu não tenho dinheiro suficiente para pagar. De que maneira que isso vai acontecer? E aí você já faz daquilo o ponto da sua conversa. O pensamento foi para outra coisa. Senhor, eu estava falando com isso, eu estava falando com o senhor isso, mas agora eu lembrei disso daqui. E aqui alguns ficam intimidados. Aí fala assim, porque você não sabe o que eu penso. Eu não sei, mas Deus sabe ou não sabe? Irmãos, fale para ele o que você está pensando. E nessa prática, com o passar do tempo, você vai perceber algo tremendo. A Bíblia fala que ele é capaz de levar cativos os pensamentos. Cristo é capaz de fazer isso. E aí ele vai trabalhando na sua mente para que os seus pensamentos sejam o quê? Santificados cada vez mais. Então ele vai te dar motivos especiais para que você o quê? Pense. E aí você vai gastar tempo conversando sobre os negócios de Deus. Quantas horas, às vezes a gente passa conversando, Senhor, isso e aquilo, e Deus vai falando a respeito do trabalho dele. Então aí você, o quê? Ele vai conduzindo os seus pensamentos para aquilo que ele quer. Percebe? Mas até que isso aconteça, você vai dizer para ele o que você está pensando. E não importa o que seja, pode dizer. Isso vai trazer o quê? Esse é um treinamento para ajudar você e a mim, que somos pecadores, a ter o quê? Uma sinceridade no nosso processo de oração. Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida? As informações são simples, é que às vezes a gente vai abrindo um pouco mais para que você entenda todo o contexto e os benefícios disso posteriormente. Para você lá. Mas, em resumo acabou o assunto, você o quê? Volta no mesmo assunto de maneira detalhada. Tá? Depois, deu um branco. Você não fica tentando lembrar o que era. Comece o quê? A falar sobre qualquer outra coisa. O importante é que você mantenha a comunhão. Depois, se distraiu, comente com Jesus aquilo que distraiu você. Ó, senhor, eu estava falando sobre aquele negócio, mas isso daqui me chamou a atenção e tal, e comece a falar sobre aquela distração. E por último, diga para Deus o que você está o quê? Pensando. Fale, para onde for o seu pensamento, vá atrás. E você vai perceber o benefício desse negócio. Alguma dúvida? Pergunta? Então nesses 20 minutos lá, mais uma vez, você vai deixar a sua Bíblia, não vai utilizar, e você vai conversar. Assim que ouvir a música, como nos outros dias, você retorna e a gente encerra, e aí começa depois outras atividades aí. Tá bom? Sim, pois não. 2 pessoas. Sem pedir e sem agradecer. A gente está treinando aqui, tá? É exatamente, a gente vai praticar assim. Aí a mesma pergunta, é isso? Tá? Agora, irmãos, na madrugada de segunda para terça ou para amanhecer terça-feira, nós vamos trabalhar na vigília só pedidos. E aí também você vai aprender uma outra coisa, porque não é todo pedido que é atendido. E lá você vai aprender como pedir e como ser atendido. Até para pedir a gente às vezes precisa de algumas dicas.
Tá? Isso vai acontecer na madrugada. Agora é sem pedir e sem agradecer. Ok? Vamos fazer uma oração? Assentados mesmo? Bom Pai, Santo Deus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor proporcionou a cada um de nós. É bom estarmos juntos aqui, louvando o Teu nome e aprendendo do Senhor. E agora é o melhor momento do acampamento. É onde a gente vai lá na presença do Senhor. Ouça esses corações. É possível que tenha tristeza, mágoa, chateações, enfim. Mas que o Senhor ouça cada um. E o Senhor é atento a isso e sabe também como resolver. E que eles, ó Pai, estejam ali aos Teus pés nesse momento, assim abertos, para que desenvolvam melhor o relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus, oramos, amém. Ok, não perca tempo então, você pode ir para o seu local. E assim que terminar, volte para cá.